Na noite de ontem, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito pela terceira vez presidente do Brasil. Exatamente às 19h57 deste domingo, o Tribunal Superior Eleitoral declarou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, com 50,9% dos votos, contra 49,1% de Jair Bolsonaro. Cerca de uma hora após a divulgação do resultado, o presidente eleito falou pela primeira vez. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa inclusive restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Lula falou também sobre o papel do Brasil no cenário da política internacional e a missão de reaproximar o país de outros governantes. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de pária no mundo. Após discursar em um hotel em São Paulo, Lula foi até a Avenida Paulista, onde milhares de apoiadores estavam em comemoração. Lá ele também discursou. Com 77 anos de idade, Lula será o presidente mais velho a assumir o comando do país desde a redemocratização, superando Michel Temer, que tinha 76 anos quando substituiu Dilma Rousseff. Lula começou a carreira política em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Em 1969, foi eleito suplente na diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Após repressão policial ao movimento, Lula teve o desejo de criar um partido político que pudesse representar os trabalhadores no Congresso Nacional. Um ano depois, em 10 de fevereiro de 1980, Lula fundou o Partido dos Trabalhadores, o PT, junto de sindicalistas, professores, representantes de movimentos sociais e lideranças rurais e religiosas. A primeira eleição de Lula foi em 1982, na disputa pelo governo de São Paulo. O petista terminou em quarto lugar, com 10,77% dos votos. Voltou às disputas em 1986 e se elegeu como deputado federal mais votado do país naquele ano. Em 1989, disputou pela primeira vez a presidência da República, terminando em segundo lugar com pouco mais de 17 milhões de votos. Lula disputou as eleições presidenciais em 1994 e em 1998, e nas duas oportunidades acabou derrotado por Fernando Henrique Cardoso. Em 2002, Lula foi ao segundo turno do pleito presidencial contra José Serra. No dia 27 de outubro daquele ano, Lula foi eleito o 35º presidente da República. O resultado confirmou o favoritismo do petista, apontado na maioria das pesquisas de intenção de votos. No segundo turno, Lula ganhou também o apoio da terceira colocada na corrida presidencial deste ano, a senadora Simone Tebet, do MDB. Lula votou em São Bernardo do Campo, nas primeiras horas da votação. Ele falou em reconstruir laços. Um dos sonhos que me fez ser candidato nessas eleições é a possibilidade de recompor a relação de paz entre os seres humanos brasileiros. Eu quero que as famílias voltem a conversar. Já o atual presidente, Jair Bolsonaro, votou no Rio de Janeiro. Boas notícias nos dias, se Deus quiser, seremos vitoriosos à tarde. Ou melhor, o Brasil será vitorioso à tarde. Após a divulgação do resultado nas urnas, Jair Bolsonaro optou em não conversar com a imprensa. Apoiadores e assessores foram informados que o atual presidente não iria receber visitas. Ele foi dormir de acordo com a sua equipe de campanha. Do lado de fora da residência de Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, eleitores acompanharam a apuração das urnas e contestaram o resultado. Nenhuma movimentação passou de 1 milhão, chegou em 1 milhão. O Bolsonaro conseguiu 1,5 milhão na rua aqui no Rio de Janeiro ano passado. Esse ano também essa mesma média. Isso é uma fraude. E a gente, se precisar, vai para o Exército.
o Exército vai ter que intervir, o comunismo não vai vir para o Brasil. Sinceramente, vitória é quando a gente ganha, entendeu? Ele não ganhou, isso foi roubado. Na verdade, está todo mundo decepcionado. A gente já esperava que isso fosse acontecer por causa do Supremo que nós temos. Com certeza absoluta foi roubado. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga reverter de alguma forma. Assim que o resultado das eleições foi confirmado, Lula recebeu os parabéns de diversos chefes de Estado. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, postou uma mensagem em uma rede social, dizendo, abre aspas, parabéns ao Luiz Inácio Lula da Silva por ser eleito o próximo presidente do Brasil após um processo eleitoral livre, justo e confiável. Espero trabalhar juntos para continuar a cooperação entre os nossos países nos próximos meses e anos, fecha aspas. Emmanuel Macron, presidente da França, parabenizou Lula pela eleição e disse que deseja, junto ao presidente eleito, enfrentar muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre os países. Olha, uma opinião particular e rápida aqui, na minha opinião, né? Eu acho, e respeito a opinião de todo mundo, eu acho que o Bolsonaro errou muito ao não se manifestar, ao não falar, pelo menos até parabenizar o candidato que se elegeu. É uma questão política, mas o fato dele não ter se manifestado acabou gerando aí toda essa crise, essa briga, essa confusão que a gente viu se espalhar pelo Brasil inteiro. Ele deveria ter falado pelo menos para os eleitores dele, afinal de contas, eu repito, praticamente é um empate técnico, com uma diferença mínima de votos para o Lula, né, em termos de tantos votos no Brasil inteiro, são mais de... Quantos milhões de votos nós temos? 150 milhões, negócio assim, né? Alguém me corrija aí se eu estiver errado, mas ele deveria ter falado, ter se manifestado e dizer, olha, gente, vamos aceitar, ou vamos verificar o que aconteceu. Não, isso gerou um clima tenso. 118 milhões de votos válidos. Daí você coloca os que não apareceram e aquela coisa toda. Enfim, a gente lamenta por isso, porque ele deveria ter se manifestado. Porém, é uma decisão particular dele, a gente tem que respeitar, e isso acabou provocando briga, confusão, manifestação, rodovias paradas em vários pontos do Brasil. E aproveitando esse comentário, existe um comentário de uma possibilidade de uma paralisação de caminhoneiros aqui em Paranaguá no dia de hoje. Nosso departamento de jornalismo entrou em contato com os sindicatos dos caminhoneiros em Paranaguá. O que está acontecendo aí, essa gritaria? Que desmente essa possibilidade. Pelo menos não é do conhecimento do Sindicato dos Caminhoneiros de Paranaguá que esse ato possa acontecer. Só se for um ato independente, mas que tenha conhecimento do Sindicato dos Caminhoneiros, não teria nada, como tem gente comentando e falando por aí. Chamar o